Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula, né? E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da liquefação, tá? Também, que é um dos processos realizados, tá? A liquefação, pessoal, ela vai ser um processo termoquímico, né? Onde a nossa biomassa ela vai ser transformada em líquidos, né? Materiais liquefeitos, né? E aí, geralmente, né, essas moléculas, um tanto quanto instáveis e reativas, elas podem, né, se repolimerizar em compostos oleosos, né, ou oleaginosos, através de bioóleos, tá? Então, a liquefação ela é muito utilizada para essa produção de bioóleos, tá? Então, basicamente, você vai ter uma biomassa, você vai ter uma despolimerização, né? Transformação de monômeros de biomassa, através de processos de clivagem, desidratação, descarboxilação, desaminação também, decomposição. Com isso você obtém os fragmentos ativos, né? Instáveis. E aí, por fim, um processo de condensação, tá? Com um rearranjo, né, desses pequenos polímeros na forma de bioóleos, tá? Lembrando aqui, né, que aí você vai chegar em bioóleos, gases e resíduos. Bom, pessoal, aqui só fazendo uma comparação da liquefação com a pirólise rápida, tá? Então, por exemplo, no caso da liquefação, você não precisa de secagem da biomassa, tá? Enquanto na pirólise rápida você já vai ter um tempo de residência, né, é, ligeiramente maior, né? Você tem um maior poder calorífico utilizado, né, obtido ali através da liquefação. Você vai ter menor teor de umidade e oxigênio e temperaturas de trabalho mais baixas, né? Pressões um pouco mais altas e no final a produção de um bioóleo com maior viscosidade, tá? Porém, o custo de processo são elevados. No caso da pirólise, você já tem esse tempo de residência um pouco menor, né? A taxa de transferência de calor é bem maior no caso da pirólise. A viscosidade do bioóleo ele é mais fino, portanto, temperatura de trabalho um pouco maior, porém você produz um bioóleo de menor poder calorífico, tá? E aí você vai ter dificuldade de armazenamento e transporte. E aí, por fim, pessoal, o último tópico que a gente vai falar aqui é a respeito da biomassa dos materiais animais, né, do resíduo animal, principalmente da suinocultura, tá? Então, só destacar aqui um pouquinho para vocês, no caso a biomassa da suinocultura ela é obtida através da digestão anaeróbica, tá? A conversão daquela matéria orgânica em gases e em um lodo, tá? E aí a gente vai ver aqui na sequência a proporção, né, desses gases, né? Então, do que é produzido, do que é digerido pelas bactérias anaeróbicas, né, sem a presença de oxigênio, você vai ter uma produção média ali em torno de 60% de metano, o restante de óxido de carbono e uma parcela menor de sulfeto, né, e alguns ácidos, tá? Então vocês vão ter aí mais ou menos esta proporção. As etapas, né, esse processo de biodigestão anaeróbica se divide em 4 etapas macro, né, que basicamente é a hidrólise, onde você vai ter a transformação dos carboidratos em açúcares, né, das gorduras em ácidos graxos e das proteínas em aminoácidos. Depois, esse segundo produto aqui vai ocorrer a acidogênese, né, que é a formação dos ácidos e álcoois, né, além da produção também de hidrogênio e dióxido de carbono e amônia. Depois você já tem um novo processo que é a cetogênese, né, que é a formação dos ácidos acéticos e hidrogênio. E aí, por fim, né, a última etapa, metanogênese, onde você vai ter a produção do metano, propriamente dito, e do dióxido de carbono. E aí a gente fica muito interessado nesse metano,
para a utilização da sua queima para a produção, né, do calor ou da eletricidade. Aqui só destacando alguns tipos de biodigestores, né, no caso um biodigestor chinês. Então o dejeto entra por aqui, ele fica armazenado aqui nesse biodigestor, né? Alguns deles têm um anteparo central, né, para o dejeto passar de um lado para o outro, outros não, e aqui do outro lado a câmara de descarte, né, daquele dejeto seco, né, no caso. Aqui um biodigestor modelo indiano, ele é muito semelhante, a diferença é que ele geralmente utiliza-se um tanque de material metálico, e aí você tem uma campânula variável, a exemplo de um êmbolo, né, de uma seringa, então ele sofre variação dessa forma. E aí, por fim, o modelo canadense, né, que é um modelo muito difundido, principalmente aqui na nossa região, né, que você tem um aterro, né, uma vala coberta com lona ou uma vala construída em alvenaria coberta por lona e uma campânula aqui que é o pulmão, né, móvel, né, que ela se enche e se esvazia à medida que você produz mais ou menos biogás. E esse material vai ficando aqui, né, vai passando pelo processo de biodigestão anaeróbica durante o seu período de retenção, tá? Aqui, pessoal, só destacando uma foto, né, uma imagem de um aproveitamento desse tipo. Bom, pessoal, o livro que eu usei como referência para essa aula de hoje, né, uma das principais referências dessa aula foi o livro Biomassa para a Energia, do Luiz Augusto Barbosa. Tá? É um livro muito interessante, eu recomendo para vocês. Queria agradecer pela participação de vocês nessa aula de hoje. Naturalmente, foi uma passada rápida, né, pelos tipos de biomassa. Queria pedir por gentileza que vocês fizessem a leitura e o estudo do material novamente. Estudem também, né, assistam os vídeos motivadores que eu passei para vocês aí também, né, que faz alguns detalhamentos maiores, né, a respeito dessa produção a partir de biomassa. E o principal de tudo, né, que vocês façam as atividades dessa aula de hoje, né, que vai estar disponível aí na plataforma Moodle. Qualquer dúvida eu estou à disposição, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo fórum aqui no grupo. Pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.